48ª edição da Feira do Livro Espírita, maior e único evento cultural na praça pública em nossa cidade. Todos ficam embevecidos com a luz que emana deste evento, festim de conhecimento científico, filosófico e religioso, de sucesso e reconhecimento público. O Espiritismo Consolador, plantão de respostas, a tudo responde de forma fácil e compreensível, e que preenche a necessidade de todos que se aproximam desta luz resplandecente que o CEBN promove todos os anos no mês de julho. Gratidão a Jesus, aos espíritos, médiuns e espíritas. Peço que se inscreva neste canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, aperte no sininho, ajude-nos a divulgar o nosso evento, o nosso conteúdo. Tudo dissipa o sentimento da personalidade, destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade. Dois pontos. Boa noite a Cássio, boa noite a todos, né, que estão hoje aqui na praça, aos nossos irmãos queridos que estão aqui no trabalho desde cedo. E é de uma importância ímpar, né, ter tanto conhecimento, tanta luz hoje aqui espalhada sobre esse lugar. Todas as pessoas que estão aqui perto e o próprio município mesmo como um todo, recebe hoje toda a luz e toda a energia que emana desse espaço. Quando a gente partilha o conhecimento, quando a gente partilha o Evangelho de Jesus, quando a gente fala sobre vida, né? Olá, boa noite, tudo bom, Angélica? Quando a gente fala sobre Jesus, fala do seu amor, fala de como nós podemos seguir os seus ensinamentos, que é isso que a doutrina nos diz e nos orienta. Quando a gente fala sobre isso, a gente capta, né, se conecta com o que há de melhor, com o que Deus tem de melhor para nós. Então, eu diria que é tão importante, né, quanto estar se alimentando, por exemplo, aqui, alimentar nossa alma e nosso espírito com os conhecimentos e os ensinamentos do Cristo. Também respondendo todas aquelas dúvidas que nós temos sobre as nossas dores, as nossas aflições, sobre as preocupações que muitas vezes nos tiram o equilíbrio da nossa razão, do nosso ser, da nossa mente, nos adoecem, o sofrimento que muitas vezes vem seguido por conta do desencarne de um ente querido. O Espiritismo vem com esse consolo, com essa verdade, com essa revelação de que a vida continua. E nós temos ali obras maravilhosas, né, que nos falam sobre isso, que dão conta sobre isso. E isso nos traz conforto, consolo, além de os caminhos que nós podemos seguir para sermos melhores e nos aproximarmos mais de Deus. A própria fala de Jesus, né? Durante o seu Evangelho, durante todo o livro, né? Toda a Bíblia, todos os livros, muitas passagens falam sobre essa revelação, nos dão conta de que ele enviará um Consolador prometido. E muitas pessoas também nos questionam por que isso não foi feito antes. E a gente pode responder, inclusive, baseado nas próprias escrituras, né? Quando diz que tudo tem seu tempo. E não era o tempo ainda. As pessoas não iriam entender, por exemplo, se Jesus tivesse vindo antes e não no tempo que ele veio. Então, tudo no seu tempo, tudo na hora certa, como deve ser.
para o entendimento. Se a própria segunda revelação, que foi a vinda de Jesus, já foi tão incompreendida pelo povo da época, né? Até hoje muitas pessoas não compreendem Jesus, suas promessas, seus ensinamentos. Imagine naquela época. E as revelações que nos dão conta, né? As passagens que nos dão conta desse Consolador prometido, elas são diversas, inclusive feito pelo próprio Cristo, que enviaria esse Consolador, né? Que enviaria essa revelação que faria com que nós nos consolássemos através das verdades ditas, através daquilo que fosse desvendado e desvelado, para que a gente compreendesse que não existe a morte, né? Como ele próprio nos mostrou que não existiu a morte, porque ele não morreu, né? E às vezes eu gosto de dizer assim, ele não vai voltar, porque ele nunca foi, ele está conosco, né? Assim como os nossos entes queridos também, que tiram essa roupa, essa veste, continuam conosco, estão ao nosso lado. Então eu diria que uma das coisas mais importantes que o Espiritismo nos traz é falar sobre vida, né? Enquanto muitas vezes as pessoas estão sofrendo com a morte, a gente traz a vida, fala sobre vida, conforta com a vida, né? Chico Xavier era um brilhante, né? E um sábio médium que trazia a consolação através das notícias dos entes queridos, dos encarnados, nos revelando. A cada carta que ele trazia, ele revelava as verdades sobre a continuidade da vida, como nós continuamos juntos ainda dos nossos entes queridos, mas não nos acessamos porque estamos aqui vestidos nessa carne, nesse corpo, vivendo essa experiência e temos essa visão limitada. E o Espiritismo é essa doutrina divina e reveladora, porque ela nos abre os olhos, ela nos dá a oportunidade de compreendermos através da leitura das obras como nós podemos então sentir ou nos conectar com o plano espiritual, né? Que estamos todos capacitados para isso. Depende muito de como a gente busca essa possibilidade de nos conectarmos, né? De sentirmos. Hoje aqui mais cedo eu recebi uma jovem aqui na nossa banca que ela falava que tinha muita vontade de ter notícias do esposo, que queria senti-lo, vê-lo, né? E a gente conversando com ela, como ela estava se preparando para isso, né? Primeiro que não basta que a gente queira. É uma comunicação que acontece de lá para cá, né? O telefone só toca de lá para cá. Mas quando tocar, a gente tem que estar preparado para isso, conectado. E aí nós sugerimos a ela a compra de um livro para que ela pudesse estudar. Convidamos para ela estar na casa espírita, para que ela pudesse se aprofundar. Além de ser consolada no seu luto, ela pudesse também compreender como ela pode, então, perceber, né? E nas palavras dela ter a prova, né? De que a vida continua. Nas palavras dela. As nossas luzes interiores estão sendo favor. Porque o amor também é força. Nós somos luzes. E essas luzes estão sendo favor. Estamos perdendo isso. Então precisa que essa pessoa seja procurada, seja ensinada, menos complicada, até que eles continuem a Boa noite a todas as famílias, a todos os ouvintes, a todos os espíritas e não espíritas, né? Que estão na sintonia dessa programação, né? Entendi que é uma ousadia, né? Essa feira, a 48ª Feira do Livro Espírita, né? No país, que é um desafio a leitura de livros, né? E nós temos aqui muitos títulos, mais de 500 títulos, né? Expostos, para que as pessoas possam tocar, para que as pessoas possam perguntar algo mais sobre o espiritismo, para que elas possam aprofundar. Então, um evento como esse é muito importante para a divulgação da doutrina espírita e para o incentivo e o fortalecimento da importância da leitura, né? Temos títulos infantis, temos títulos para todas as idades, né? Porque a leitura é algo que precisa ser incentivado, né? Desde a infância. Temos aqui a oportunidade de conhecer
maneira, temos romances, né, que a gente costuma brincar, que são os petiscos, né, para que a pessoa possa depois aprofundar um pouco mais sobre o espiritismo, né? E também temos a presença dos voluntários da Casa Espírita, né, do Centro Espírita Boa Nova, dos Ceareiros da Paz, que podem também tirar dúvidas, falar um pouco mais sobre as obras, que a pessoa ela leva um livro e ela não imagina a dimensão disso, né? Ela vai levar a luz para dentro da sua casa, para o seu lar, ela vai contribuir com a obra, né? Porque as casas espíritas vivem da venda dos livros, né? Que é importante para manter as despesas. E o grande papel é manter a luz acesa, né? E trazer esse Consolador prometido de maneira material, né? Que é através dos livros. A gente compreende que quando Cristo, né, esteve aqui na nossa terra, mais de 2000 anos atrás, ele deixou várias sementes, né? E uma dessas valiosas sementes é o Espiritismo, né? É o Consolador. Essa revelação que a gente precisou de muito tempo, né, de maduração para compreender, começar a compreender, né? Porque ainda estamos aprofundando o conhecimento, ainda existe muito sobre o Espiritismo, a doutrina espírita, que a gente precisa aprofundar, que a gente precisa conhecer. E o bom do Espiritismo é que você não precisa ser espírita, né? Apenas você ser um curioso, uma curiosa sobre o assunto da espiritualidade. Veja que as opções aqui da exposição de livros, nós temos alguns exemplares que falam de chakras, exemplares que falam sobre a reencarnação, exemplares que falam sobre o suicídio. E muitas dessas obras, elas precisam ser divulgadas, porque são assuntos que fazem parte da nossa vida, da nossa família, do nosso cotidiano, né? E o tema da edição desse ano fala sobre o plantão, né, de respostas, porque são muitas as dúvidas, os questionamentos que nós temos, muitas vezes ficam ali só no nosso print. E aí, através dessas obras, a gente consegue trazer aí a luz para o que era sombra, hoje ser luz, né? O que era dúvida, hoje pode ser certeza, né? Bom, que assim seja, né? Que Deus abençoe a todos nós. Quem não conseguir passar aqui pela praça, se organiza, a gente fica das 17 horas, né, das 5 da tarde até as 22 horas, aproveitando que esse mês é o mês de férias, é o mês que a cidade está movimentada. Então, o Crateús recebe seus visitantes, recebe aqueles que estão passando, passeando, visitando os familiares, e aí tem esse presente aqui na Praça Pública, na Praça da Matriz, na Praça de Encontros, essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita. Muito obrigado e boa noite. São João, pão, queijo, manteiga. Boa noite a todos. Acácio, a importância desse evento é de fundamental importância, porque um evento como esse leva para a comunidade crateuense, para toda a nossa população, a oportunidade de entrar em contato com as obras do Espiritismo, aquelas que apresentam e trazem, traduzem, exemplificam o que é o Consolador, o que é a mensagem do Consolador, aquela prevista por Jesus e se concretizando agora no Espiritismo. É exatamente isso, Acácio. O Espiritismo, na época em que Jesus passou pela Terra, ele teve que falar para as pessoas como elas entendiam. Então ele falava por parábolas, falava através de expressões que algumas pessoas da época não entendiam. E ele prometeu o Consolador, aquele que viria para explicar, viria para demonstrar o que é de fato a lei de Deus, e é o Espiritismo. É a interpretação, é as ideias pregadas e transmitidas pelos Espíritos que vão nos conectando com o caminho de Deus, então, através dos ensinamentos de Jesus.